O profeta ficava diante da palavra escrita de Deus, e a fazia brilhar para que o povo de Deus a entendesse. Os profetas mostravam ao povo como aplicar a palavra de Deus e os exortava a obedecê-la. Eliseu foi um grande profeta. Nos dias de Eliseu, o povo tinha se afastado de Deus e estava envolvido na adoração a Baal. Por causa dessa idolatria, a obra de Deus saiu dos trilhos. Por isso Deus levantou um profeta. Eliseu combateu a adoração a Baal, que estava bloqueando a obra de Deus até que ela acabasse. Os profetas de Baal foram eliminados e a obra de Deus retomou seu curso. Daniel foi um dos profetas que apareceu para guiar o povo durante o cativeiro da Babilônia. Como o povo de Deus enfrentaria o cativeiro? Vamos supor que o mundo vire de ponta cabeça e uma conspiração internacional conquiste o mundo livre. É só uma suposição, é claro. Mas vamos supor que todos os seguidores de Jesus Cristo fossem mandados para trabalhos forçados nas minas de carvão da Sibéria por 3 anos antes de morrerem. Vamos supor ainda que pusessem cadeados em todas as igrejas, sinagogas e templos, que ser religioso passasse a ser considerado crime e todas as religiões fossem proibidas. Muita gente poderia dizer: Deus não trabalha assim. Deus não trabalha mais. Ele parou de agir. Ele não pode fazer mais nada. As pessoas se esquecem que a igreja nasceu em uma sociedade totalmente controlada pelo Império Romano que repudiava o cristianismo. Foi assim que a igreja surgiu e ela nunca foi tão forte como nos primeiros 300 anos de sua história, quando vivia na ilegalidade. Deus não deixa de trabalhar quando poderes políticos oprimem o povo. Depois de 70 anos no cativeiro babilônico, o reino do sul, conhecido como Judá, voltou. O povo de Judá foi chamado judeu e teve que passar pelo cativeiro para que Deus construísse sua nação santa. Foi então que Deus levantou um jovem chamado Daniel. Deus levantou Daniel para guiar o povo durante os anos do cativeiro até que ele acabasse. Quando o cativeiro começou, Daniel era um adolescente e ele viveu todo o período de cativeiro. Ezequiel tinha a mesma idade que Daniel e foi para o cativeiro 9 anos depois. Ezequiel foi para o cativeiro com 25 anos e Daniel com 14. Deus levantou esse adolescente como profeta para mostrar ao povo como viver na Babilônia até que saíssem do cativeiro. Mais tarde, a Babilônia tornou-se a Pérsia. Se um poder ateísta conquistasse o mundo, nós, pregadores, desapareceríamos. Você ia querer saber o que tinha acontecido conosco? Pastores que viveram sob esse tipo de regime desapareceram no meio da noite. Guarde o que estou falando. O livro que você iria gostar de ler se vivesse em um país assim seria o livro de Daniel, porque ele mostra como viver sob cativeiro. Esse foi e ainda é o propósito do ministério de Daniel. Quando você estiver lendo sobre algum profeta, deve fazer a pergunta: qual o problema que bloqueava a obra de Deus quando essa pessoa foi chamada para ser profeta? Como o seu ministério fez com que esse problema fosse removido?